Pois é. Então, continuando aí depois dessa pane, então a gente estava falando aqui sobre a área de controle, né? Que foi uma área que eu gostei, mas não prossegui. E tu foi um dos primeiros alunos que eu me lembro aqui, tanto da minha época de aluno, quanto já depois da época de professor, que teve esse interesse mesmo pela área de controle. Na minha época, os alunos estudavam controle, passavam, mas assim, eu nunca tinha visto alunos se interessar por trabalhar na área de controle. Então, tu foi uma das primeiras pessoas que eu me lembro. O Kenny também, no começo, ele começou fazendo mestrado na área de controle, depois ele migrou. Uhum. Então, ele até foi mais um, mas de fato... Mas ele ele não estava aqui na UFAM na época, né? Não, foi na FRJ, né? De fato, pensando assim, talvez... antes de mim teve alguns outros alunos, por exemplo, o Adriano Frutuoso, não sei se... talvez não tenha sido o professor dele, que ele formou um pouco antes na turma do Luiz Eduardo. Ele foi alguém que trabalhava muito no laboratório, foi aluno de mestrado do Edgar. Sim. Na área de controle de veículos aéreos, tudo mais. E depois ele foi fazer doutorado na USP nessa área. Mas de fato não tinha muitos, não. Uhum. Não tinha muitos, não. Mas por conta disso o pessoal espalha coisas como se o controle fosse algo muito difícil. E não é tão difícil. Eu acho particularmente que a eletrônica é muito mais difícil. Eu acho a eletrônica muito mais... assim, a gente tem essa... Eu acho que sempre da área que a gente está um pouco de fora, a gente tem essa visão que as coisas são um pouco mais complexas. Mas assim, tu falou da eletrônica. Uma curiosidade que eu tinha da eletrônica era assim, os livros eles não conseguem te ensinar a fazer o projeto. E foi muito difícil encontrar um professor que conseguisse te ensinar como fazer projeto. Me ensinar, na verdade. Aí o meu orientador de mestrado, ele ainda nem era meu orientador na época, ele estava dando aula de mestrado para mim, era uma disciplina projeto de circuito integrado, eu acredito que seja na época. Aí ele conseguiu assim desmistificar a coisa. Aí eu disse, é desse jeito. Depois de algum ponto que a gente encontra, assim, um ponto de inflexão, né? Aí a gente diz, não, cara, isso aqui é fácil. Mas até chegar aquele momento, é isso mesmo. Ou é um mistério ou é uma coisa muito difícil, né? Eu lembro aí tu contando da tua infância, né? Do material que tu tinha ali com teu pai, que tu trabalhava. Meu pai é técnico em eletrônica. Então, assim, a gente vivia cheio de tubos de raios catódicos para todo lado e tal. Eu sempre fui criado levando choque, cara. Eu levei um raio uma vez, eu levei descarga elétrica de um raio uma vez. Mas assim, eu levei muito choque de flyback. Uhum. Então assim, a gente foi moldado, né, nessa... Sim. Beleza. E assim, aí tu acabou não falando o que te levou a fazer o doutorado. Qual foi o ponto principal mesmo? Não, então, eu já estava decidido que eu ia fazer o doutorado desde o final da graduação. Sim. Aí eu fiz o mestrado com o professor Edgar, aí o que aconteceu? Durante o mestrado, eu tive a oportunidade lá no começo de conhecer o professor Reinaldo Panara. Certo? E, então, na verdade, ele já trabalhou como meu co-orientador. No mestrado? Desde o mestrado. Beleza. E aí, nesse processo aí, eu meio que já tinha definido que tipo de problema eu gostava muito, que é a parte de segurança de sistema de controle. Que aí, em particular, naquele momento, está falando muito de detecção e diagnóstico de falhas, controle tolerante a falhas. O plano era trabalhar no mestrado com controle tolerante a falhas. Certo. E acabou que eu comecei com detecção e diagnóstico, isso deu a dissertação, acabou por aí, eu pensei, não, vou fazer doutorado nisso, e eu quero muito trabalhar com isso, e foi exatamente o tópico que a gente conversava no começo do mestrado, que eu queria trabalhar, foi o que eu trabalhei durante o doutorado. Nessa época, tu teve algum contato ali com o professor Lucas? Porque ele é dessa área de segurança, outro contexto. Isso. O professor, assim, esses três nomes aí definitivamente foram
meus grandes mentores, o professor Jean Edgar, o professor Reinaldo e o professor Lucas. Os três sempre influenciaram, sempre foram inspiração para mim. Sim. Com o professor Lucas especificamente, o que acontece? Eu trabalhei durante todo o mestrado, em paralelo com o meu tema da dissertação, eu trabalhava com ele. Sim. Dentro da área dele, eu fiz toda a disciplina dele, trabalhando com a parte de verificação de sistemas de controle. Verificação formal. Formas de garantir a corretude da implementação de controladores, por exemplo, e de sistemas de controle como todo, que ele vai atender propriedade. Então, eu trabalhei muito, até hoje a gente colabora, eu sempre tive esse privilégio de trabalhar bastante com ele. E até hoje é uma coisa muito difícil arranjar gente, porque são duas áreas que não são fáceis de gerir. Controle afasta muita gente e dentro de computação, definitivamente verificação formal é uma coisa que assusta um pouco as pessoas. Sim. Né? E aí eu estava conseguindo trabalhar nessa interseção e até hoje eu tento recrutar gente para trabalhar, para continuar fazendo isso, e não é fácil, mas eu creio que a gente vai continuar trabalhando junto aí, daqui a pouco aparece gente. E dentro dessa área de segurança, de segurança de sistemas, né? Isso. Tu tem migrado mais para outras áreas? Sim, um pouco. O negócio, aí dentro do meu doutorado, meio que o que se tornou minha tese, lá para o segundo ano, estava pronto, aquelas contribuições. Certo. Aí eu fui fazer um doutorado de sanduíche na Espanha. E a ideia já era, quando a gente procurou o grupo para trabalhar, foi o grupo professor Vícias Puig, lá na Politécnica de Catalunha, a gente já procurou porque ele trabalhava com uma outra perspectiva de segurança. Sim. Ele sempre foi um dos principais nomes no mundo na área de tolerância a falhas e diagnóstico de falhas, mas ele já vinha trabalhando há algum tempo com a perspectiva de segurança cibernética, certo. de sistemas de controle, de sistemas ciberfísicos, etc. E aí o que aconteceu? A ideia foi fazer esse estágio de sanduíche imerso num grupo desse para começar a trabalhar com o ponto de vista de segurança cibernética. Certo. De fato, o que aconteceu? Foi o que aconteceu. A segunda metade do meu doutorado, basicamente eu fiquei trabalhando com questões de segurança cibernética, com a questão de sistema ciberfísico, né, onde o controlador provavelmente utiliza a rede de comunicação para fazer a coisa funcionar. Então, esses foram alguns tópicos mais recentes. Mas, e de maneira geral, eu também acabei abordando aspectos mais teóricos da parte de controle. E quando finalizei o doutorado, o que eu tenho investido muito, inclusive está com alguns projetos aí na área, é a parte de controle baseado em dados. Certo. Que aí, controle baseado em dados com certificação de segurança, que é, em adição àquelas questões de tentar projetar controladores para garantir a segurança com base em modelo matemático obtido a partir da lei de Newton, leis de Kirchhoff, etc. O que a gente tenta? Tem um bando de dados, faz muito sentido no dia de hoje, que a gente gera muito dado. O modelo é muito complexo, então eu não quero nem mexer com isso, mas eu quero projetar um controlador que vai fazer esse sistema funcionar a partir desses dados. E eu quero fazer isso não de qualquer forma, eu quero ter a garantia da segurança daquilo. Eu quero garantir que aquilo vai funcionar bem, eu quero garantir que vai tolerar falhas, eu quero garantir que não vai ser seguro do ponto de vista cibernético. Então, tenho migrado para isso, mas o fio condutor sempre foi segurança de sistema de controle. Até hoje é isso, só que isso tem ampliado um pouco. Certo. Certo. E, assim, agora falando um pouco mais... questões mais descontraídas aqui. Lembra do Sheldon Cooper? Já sabe quem é? Do Big Bang Theory? Sei. Tu chegou a ter estigma de Sheldon Cooper? Não, eu acho que não, né? Aquele negócio de querer ser o... Quem é o prêmio Nobel e tal? Não. Eu acho que não. O que eu sempre... de verdade, eu sempre gostei muito de estudar. Sim. E eu tive muita sorte de ser inserido nas diferentes etapas em grupos com muita gente boa. Sim. Sobretudo no doutorado, o grupo que eu fiz parte dividia assim, laboratório com gente brilhante. Uma colega minha, por exemplo, que fez doutorado comigo esse ano, ganhou a melhor tese do Brasil. Sim. Outro colega, prêmio de melhor tese da UFMG.
E não só esses prêmios, eles eram muito bons. Sim. Então, eu acho que eu sempre tive que ver com muita humildade essa situação, porque eu olhava para o lado e via gente muito boa, melhor que eu, sempre vai ter. Então, não, eu nunca tive essa ambição, não, mas eu sempre tive muita ânsia por aprender e aprender coisas diferentes. Eu sou uma pessoa um pouco inquieta e que meio que eu me entedio fácil ficar fazendo sempre a mesma coisa. Então, eu fico procurando coisas diferentes dentro da área. Eu sei como é isso. Eu também, quando eu tenho uma tarefa para ser resolvida, que eu termino ela, aquilo parece que já não tem mais, eu não tenho mais o mesmo entusiasmo, eu quero ir para outra coisa. Então, assim, eu acho que é algo similar que passa assim no nossos, no nosso ser, né, de ser pesquisador aqui. Beleza. E assim, Yuri, tu és assim um pesquisador bastante produtivo. Então, assim, a pessoa que olha lá teu Lattes vai ver que vai rolar e vai ficar um pouquinho cansado de rolar, né? Com a quantidade de coisas que já tem lá. Mas, assim, quem é o pesquisador Yuri além do Lattes? Assim, primeiro eu acho o seguinte, que essa questão da produtividade em termos de... Olha, o Lattes a gente vê muito número de artigos, projetos, essas coisas. Principalmente o número de artigos, eu acho que isso tem muito... Isso distrai muito a gente. Eu acho que isso não é uma boa forma de qualificar nem cursos, nem pessoas, nem nada. O ponto seguinte, isso vem como algum resultado, como eu disse, eu tive muita sorte de ter bons colaboradores. Então, além do Lattes, qual é o que eu sou? Principalmente sou uma pessoa que gosta de colaborar, gosta de trabalhar em equipe com coisas diferentes. Eu estou sempre procurando uma coisa diferente do que eu estava trabalhando antes para trabalhar, e nisso eu acabo conhecendo novas pessoas. Eu tenho tido sorte de conhecer pessoas legais, que compartilham conhecimento comigo, que me ajudam a crescer junto. Eventualmente dessas colaborações acabam surgindo uma outra produção, acaba surgindo uma oportunidade de projeto, tudo mais. Mas eu acho que a minha essência é isso, tentar fazer trabalho de colaboração e lá no grupo que hoje eu tento montar isso, é assim, uma das motivos para eu estar sempre submetendo para chamadas públicas, é tentar montar um grupo aqui, eu sempre tento mostrar isso, tento estimular isso, o que está muito mais difícil hoje depois da pandemia, mostrar que a colaboração é muito importante. Os bons resultados, os resultados de impacto, geralmente surgem da colaboração de pessoas diferentes. Mas hoje em dia é muito difícil, inclusive, reunir 5 pessoas, 5 alunos na mesma sala, que tudo eles querem fazer remoto, poucos se fazem, está virando várias ilhas. Mas eu acho que o meu perfil é bem esse, buscar colaboração. Aqui, eu falei do Lattes porque, na verdade, ele é uma identidade dentro do contexto acadêmico, né? Infelizmente, a gente sabe que ele não é tudo, mas assim, por exemplo, eu estou brincando aqui com os nossos convidados, tu não quis ganhar o prêmio Nobel. Eu sei que ninguém quer ganhar o prêmio Nobel, mas o que aparenta ser aqui no nosso contexto, principalmente brasileiro, é que tu fez um trabalho fantástico e, cara, tu ganhou um prêmio fantástico, mas tu não teve muitos trabalhos além daquele. Tu não é alguém, tu não é um pesquisador que tem assim uma boa entrada nos editais, por exemplo, porque o teu Lattes vai ficar meio que desqualificado, né? Não importa muito ali a tua pesquisa. Então eu falo assim, mas é uma brincadeira, mas também eu não sei se dá para ser de outro jeito, eu não sei como seria de outro jeito, mas infelizmente a gente tem essa... Eu acho que não infelizmente, mas eu acho que a gente tem que trabalhar essa identidade acadêmica, porque faz parte do nosso trabalho e faz parte daquilo que a gente é cobrado para ter, né? Sim. Infelizmente é imposto uma espécie de competição. Sim, a competição. Eu acho que é natural, acho que todas as áreas tem competição, é isso mesmo, mas de fato eu acho que o legado do nosso trabalho, tanto formação de pessoas quanto formação de conhecimento,
muitas vezes acaba que não é capturado pelo volume látis. Até porque existem muitas formas artificiais de inflar o látis hoje. Isso. Que tem muita gente que explora. Eu submeti um projeto outro dia, Yuri. Aí eu estou trabalhando na área de blockchain. 2018 eu comecei, mas assim, de 2020 para cá eu fiz muita coisa na área de blockchain. Só que assim, dentro do meu Lattes, a área de blockchain ela, assim, não aparece praticamente. Aí o avaliador pegou, não, ele não tem trabalho na área de blockchain, não encontrou no meu Lattes os meus trabalhos de blockchain. Não, a aluna dele trabalha, mas ele não. Pois sempre que alguém fala de blockchain hoje em dia eu lembro de ti. Porque isso não é porque eu habito Lattes, porque eu sei trabalho. Sim, exato. Eu acho que isso é natural. E aí, voltando para a história do complexo, mais importante do que talvez receber um grande prêmio, que se vier, vem como resultado, mas o que eu gostaria muito é que, de fato, no futuro as pessoas conseguissem conectar minha personalidade ao tipo de coisa que eu trabalho. Como eu faço a conexão quando... Eu sei que da área eletrônica para mim, mas eu penso em blockchain. E hoje eu quero que no futuro as pessoas pensem, não, ele trabalhou com segurança de sistemas de controle, fez um trabalho bom nessa área, e eu acho que se eu conseguir gerar esse perfil, pelo menos, independente do Lattes, isso vai ser bom para essa área. A gente gera esse perfil, a gente acaba mostrando o que a gente está trabalhando. Só que aí, quando entra numa situação em que a gente precisa do Lattes, aí às vezes não tem nem como a gente filtrar, né? Porque ali a gente coloca tanta coisa, a gente não vai mandar só os tópicos que é referente àquele edital, por exemplo. Mas beleza. E nós estamos aí no meio do nosso período de inscrição para os novos alunos de mestrado e doutorado aqui do nosso programa de pós-graduação. Qual o convite aí que tu deixa para esses alunos? Eu vou fazer o convite para todos que estão interessados em fazer pós-graduação em engenharia elétrica ou em temas correlatos. O nosso programa tem um escopo muito amplo, né? Sim. Que se inscrevam. Acho que é uma boa oportunidade. Não é porque eu estou dentro do programa, a verdade é que eu vejo que nos últimos anos, nas últimas gestões, assim, passou pela tua gestão, professor Vicente, a gente vê que a cada quadriênio, a cada ano, parece que o programa sobe um degrau. Sim. Hoje eu acho que ele dá uma diversidade de temas que eu acho que nunca teve. Sim. Entrou muita gente nos últimos anos que veio de doutorado, recentemente como eu, mas também professor Luiz, professor Kenny, professor Renan, professor Florindo. Hoje a diversidade de temas lá é grande, é enorme, todos atualizados. E eu acho que se você tem interesse em se especializar mais em algum tema, ampliar seu conhecimento, é excelente a oportunidade de fazer mestrado aqui. E se você quiser entrar de cabeça mesmo em pesquisas nessa área, eu acho que esse programa tem tudo para no futuro ser grande referência na região. Exato. E a próxima pergunta é justamente com relação a isso. Como é que tu vê o PPGE dentro do contexto local, nacional e internacional? Assim, dentro da Amazônia, falando de programa de engenharia elétrica, só existem dois. No Pará, agora tem o da UEA também, que é dentro de um foco específico, mas só tem mestrado. Sim. Mas com doutorado só tem essas duas opções. Isso por si só torna ele referência. Sim. Eu acho que nesse contexto a gente tem algumas responsabilidades. E por estar inserido aqui, de abraçar alguns temas que são muito caros à nossa realidade. Sim. Por exemplo, transição energética, e não qualquer transição energética, mas também transição energética no contexto da Amazônia, que considere justiça social, de forma que a gente tem várias comunidades aqui que, se impor qualquer transição energética, elas não têm dinheiro para bancar. Sim. Só quem tem dinheiro para bancar é quem tem condições de pagar um carro elétrico, pagar. Sim. Isso é uma realidade muito própria da Amazônia. A questão de conservação ambiental e entender que o polo industrial de Manaus, que demanda diversas tecnologias que a gente investiga aqui, e entender que a principal forma de a gente manter esse patrimônio que sempre nos cobram,
essa manutenção de pé, que é a floresta amazônica, é transformando Manaus num polo de tecnologia. Sim. A tecnologia é a única forma de a gente criar um grande ecossistema, tema que se sustente todo mundo aqui e sem ter que extrair dos recursos da natureza. Certo. E nesse sentido, o programa Engenharia Elétrica, mas também alguns outros, Sim. como o PPGI, o programa Engenharia Mecânica, eles têm um papel crucial, Sim. formar recursos Sim. humanos altamente especializados para que nós tenhamos doutores aqui executando pesquisas de ponta e de fato transformar isso num mecanismo de sustento. Sim. Então acho que existe essa grande responsabilidade. E se isso se concretizar, eu acredito sem dúvida que ele tem de tudo para ser uma referência, pelo menos em toda a Amazônia, talvez Sim. a América Latina, porque tem recursos hoje aqui para isso. Tem recursos humanos, que é mais difícil. Tem muita gente interessada, muito aluno, muito talentoso, que sempre esteve indo lá para fora, como eu, você, para estudar. Agora tem a oportunidade de desenvolver essa pesquisa de ponta aqui. Sem virar as costas para o mundo, sem virar as costas para os outros, para ser o contrário. Manter essas colaborações, mas estabelecer aqui um ecossistema de pesquisa de ponta. Acho que o PPGE tem muito a contribuir com isso. Certo. Uma questão aqui do nosso podcast que a gente está trazendo para a comunidade, principalmente para os alunos da UFAM e aqueles que vão entrar aqui na UFAM, tanto na graduação quanto na nossa pós, é estar conhecendo os nossos professores aqui. Eu acho que tem sido assim, bastante interessante o feedback que nós estamos tendo da comunidade. Deles falaram, cara, não sabia isso acerca do professor. Por exemplo, eu não sei, mas tu me achou o professor Carrasco na época que eu... Não, achei não, mas geralmente quando a pessoa pega, tá entrando, sempre entra com um pouco, com um nível um pouco diferente. Isso. Eu lembro que na minha turma, na primeira turma, muita gente reprovou. Sim. Eu acho que provavelmente deve ter sido teus piores índices daqui. Mas não, achei que não era nem um pouco carrasco, com certeza que não. Porque assim, é justamente isso, né? Quando tu entra, tu deixa essa impressão em alguns alunos. E alguns se formam e continuam com essa impressão a teu respeito. Aí outro dia a gente recebeu um feedback de uma aluna acerca do professor Ken, né? Cara, eu tinha pavor desse professor, não sei o quê. Mas aí vendo a entrevista dele, eu vi que não era bem assim. Aí ela disse, eu já sabia que ele era um super profissional, mas eu não sabia, eu não conhecia o lado humano dele, né? Então assim, a gente está tentando humanizar os nossos professores. Tinha alunas que diziam assim, não, nossos professores, eles são avatares, eu nem acredito que eu encontro com eles por aí pela cidade. Então assim, a gente é pessoa real, né? Então assim, temos os nossos... A gente existe. A gente existe. Temos aqui a nossa humanidade, não somos robôs. E assim, a gente vai amadurecendo, né? Às vezes a gente erra na mão, né? A gente erra na dosagem ao aplicar assim, uma cobrança, uma avaliação, mas isso aí é tudo tentando formar o melhor profissional e que logo depois a gente vai se tornar colega de profissão, né? Porque mesmo a gente é professor, às vezes a maioria dos alunos não vão ser professores, mas vão ser colegas de profissão, que a gente está ali colaborando com eles, a gente está aqui, eles estão na indústria, a gente está fazendo parceria, está fazendo projeto com eles nos institutos, então assim, é uma comunidade e é uma parceria, né? De nós para com a sociedade. E nos aproximando aqui já do fim do nosso podcast, professor Yuri, trouxe aí algum PhD de comics pra gente? Bom, eu acho que eu não pensei muito nisso não, eu até procurei, na verdade, não sei se tem como compartilhar a tela. Eu não sou muito bem com esse negócio de piada não, mas eu peguei para trazer o contexto de sistema de controle. Eu vou compartilhar a figura, depois se conseguir colocar no vídeo, não sei se dá para editar, coloca. Que é um quadrinho, na verdade é a Federação Internacional de Controle e Automação, toda a newsletter dele, mensal, eles têm um quadro chamado quadrinhos de controle, cartoons de controle, alguma coisa do tipo. E aí eu selecionei um desses para isso, para esse momento quando você me mandou um negócio aqui, que é esse aqui.
Não sei se depois dá para... Tá, a gente compartilha depois, mas lê o contexto pra gente. Esse quadrinho é sobre como um engenheiro de controle lida com a parentalidade, né? Parentalidade? Com a criação de filhos. Sim. Certo? Aí tem aqui no quadrinho, o primeiro quadrinho justamente ele está embalando o filho, pensando qual é a velocidade, regular a velocidade ideal para fazer eu dormir, depois embalando no balanço, regulando a velocidade para atingir a frequência de ressonância, depois fazendo o controle de balanço na bicicleta para ensinar a andar de bicicleta, depois ensinando a dirigir, colocar uma ação mais derivativa para poder evitar o overshoot e passar as placas e não passar das placas pares e tudo mais. E depois a replicação disso, quando esse filho se casa, desejando que os 7 pontos dele sejam alcançados para sempre e com poucas perturbações, e depois o ciclo se repete. Exatamente. Tem até um quadrinho do Charlie Brown, né, que tá o Charlie Brown e o Linus. Aí ele, Charlie Brown, eu não entendo a escola. Aí o Linus, você vai para a escola para tirar boas notas, para depois ir para o ensino médio e tirar boas notas, para depois ir para a faculdade e tirar boas notas, e para depois ter filhos e colocá-los na escola para eles tirarem boas notas. Mas é interessante, eu lembrei agora, quando tu trouxe esse quadrinho aí do Renan, né? Que o Renan acabou de ser pai, né? Eu acho que tem 1 ano mais ou menos, filho dele, não tem nem isso. Aí eu comecei a perguntar, e aí, tu vai colocar a menina para fazer controle? Já vai começar a ensinar a menina a controle? Aí eu lembro também do meu professor, do meu orientador de mestrado, porque ele disse que o filho dele odiou a área de eletrônica, porque ele pegava os carrinhos do filho dele e abria para ficar. Destruía os carrinhos do filho dele. O filho dele nunca traumatizou o menino. Então, assim, a gente, em vez de incentivar a criança, a gente acaba traumatizando. Então, tem que saber dosar, né? Então, professor Yuri, foi muito gratificante, muito interessante aqui a sua participação. Espero que em algum episódio no futuro a gente possa voltar aqui para conversar novamente. E você tem uma palavra final aí para os nossos... Eu queria agradecer a oportunidade, foi muito bacana essa conversa. Agradecer a audiência aí, que eu acredito que deva ter bastante, né? E parabenizar por essa iniciativa. Eu acho que uma das coisas chaves hoje em dia dentro desse nosso meio é a parte de divulgação científica. Sim. Que uma coisa que, claro, essa iniciativa faz parte disso, né? Uma coisa é você sentar, produzir paper, produzir essas coisas. Outra coisa é, de alguma forma, buscar maneiras de que o conhecimento de que isso acontece e o que isso significa chegue à população. Sim. Eu acho que esse canal é uma excelente iniciativa nesse caminho. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa avançar muito ainda aqui para a divulgação científica. E aí te dá parabéns por isso. Acho que obrigado. E nós agradecemos mais uma vez, e realmente essa é a nossa intenção, trabalhar na direção da popularização da ciência. Eu acho que isso é uma forma da gente mostrar o nosso trabalho para a comunidade e prestar aí um feedback para a sociedade, né, do que a gente está fazendo, usando os meios que hoje em dia estão à nossa disposição, né? Então, nós agradecemos mais uma vez a participação de você que está aí nos assistindo. Na próxima segunda teremos mais um episódio aqui. Vamos estar fazendo a chamada aí no meio da semana. E aguardamos vocês aí. Deixem seus comentários, perguntas. A gente repassa para os professores aqui o que tiver de dúvida. E quiser entrar em contato, fiquem à vontade. Os professores aqui são bem receptivos para atender, para discutir. Se você tiver alguma curiosidade, pode mandar aí que a gente vai tentar responder vocês, beleza? Então, senhores, fiquem com Deus e até a próxima.